Meus prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amados irmãos, antes de partirmos para o estudo da Palavra de Deus, gostaria de fazer uma pequena observação e dizer para todos os irmãos que estudam a Palavra de Deus, que estão preocupados com o que anda acontecendo não só no Brasil, bem como no nosso mundo, especialmente no mundo ocidental. Estamos vendo as nossas liberdades esvaírem-se, né? Estamos vendo as nossas liberdades sendo derretidas pelas autoridades constituídas, humanamente constituídas, e a coisa tende a piorar. Tenho dito para alguns irmãos que dialogam comigo dentro deste pano de fundo, dentro deste panorama político, socioeconômico, religioso e social, que nós estamos nos afunilando, estamos entrando numa espécie de funil, né? Funil político, social, religioso, econômico, bélico, cultural. E esse funil, esse afunilamento, obviamente vai desembocar na perda da nossa cidadania. Quando você perde a sua cidadania, você não tem direito a nada, né? Você só tem direito a morrer, mas você não tem direito a absolutamente nada. E quem estuda, e quem já estudou Apocalipse capítulo 13, e alguns outros capítulos do Apocalipse, sabe que a coisa vai degringolar. Nós estamos caminhando para um governo de âmbito mundial que tratará de impor uma religião também de âmbito mundial à população de toda a Terra, a pretexto de buscar a paz e a segurança. É verdade. A pretexto de se buscar a paz e a segurança, vão enfiar goela abaixo de todos nós cristãos, filhos de Deus, a imposição de um governo ditatorial, totalitário, um governo de âmbito mundial e uma religião da mesma natureza totalitária, ditatorial. Seremos obrigados a adorar a besta. É óbvio que nós, cristãos, vamos preferir a morte a adorar a besta, a ter que adorar a besta, né? Seja por imposição de um poder religioso ou um poder político. Mas a coisa está caminhando para esse rumo, irmãos. A coisa está caminhando para esse rumo. Estamos vivendo momentos cabulosos na Terra, momentos de pura treva. Nós estamos percebendo a ação irada do diabo em todas as esferas da humanidade, né? Inclusive dentro do próprio cristianismo. Dentro do próprio cristianismo nós vemos o diabo mostrando as suas garras. Nós temos aí um papa comunista, líder da Igreja Católica hoje, né? Nós temos aqui no Brasil uma Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, praticamente toda refém de uma ideologia comunista, esquerdista, uma ideologia que, portanto, é demoníaca, não é? E isso, evidentemente, nos preocupa e nos preocupa muito. Daí a importância de nós estudarmos a Palavra de Deus, estarmos com nossos pés fincados nesse Evangelho da Graça, que é o que vai nos segurar, irmãos. É aquilo que vai nos sustentar nesse período no qual nós estamos entrando agora, período de trevas espirituais densas, muito densas. Agora, o lado bom dessa história é que nós estamos muito próximos de testemunhar a volta do Senhor Jesus com poder e grande glória, né? Nós estamos muito próximos disso, né? Nós já começamos a ver algumas ações por parte do mundo político que não deixam margem para dúvidas, né? Nós estamos entrando num funil e esse funil vai
cada dia mais nos arrochar, nos apertar, no sentido de tirar de todos nós, cidadãos, as nossas liberdades, né? Aqui no Brasil nós já estamos vivendo a ditadura do Supremo, a ditadura do Judiciário, né? Nós temos aí uma Suprema Corte completamente refém de uma ideologia perniciosa, nefasta, né, perversa, e ideologia esta que é contrária aos interesses da maioria do povo brasileiro. E nós, infelizmente, não temos hoje liberdade para poder emitir a nossa opinião, por exemplo, contra os ministros da Suprema Corte, né? Nós não temos mais essa liberdade. Engana-se quem pensa que tem essa liberdade. Se você falar mal de um ministro do Supremo, se corre risco de ser preso imediatamente no dia seguinte e de madrugada, né? Sem direito a absolutamente nada, sem direito de defesa, né? Eu, por exemplo, estou lendo um livro chamado O Inquérito do Fim do Mundo, e esse livro tem me ensinado muita coisa, né, no campo do direito. Eu sou um completo ignorante no campo do direito, né? Mas esse livro tem me ensinado muita coisa. Quem sabe numa ocasião próxima a gente não traz aqui algumas coisas, algumas observações que são tremendas no sentido de fortalecer o nosso entendimento e de nos posicionar de modo radicalmente contrários a essa ditadura do judiciário que está sobre nós aqui no Brasil. Muito bem, vamos ao texto. Romanos capítulo 8, versículo 7. Em outras ocasiões eu já tratei deste texto, em muitos outros estudos eu já o citei, nós já discutimos as implicações deste texto, mas como nós nos propomos a fazer uma exposição do livro de Romanos, então nós estamos analisando versículo por versículo, evidentemente sem aquela intenção de sermos exaustivos, mas focando nos pontos principais, buscando absorver os pontos principais do texto bíblico. Romanos 8,7 diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Para que a gente possa entender as implicações deste texto, nós temos que ler e evidentemente entender o que Cristo quis dizer naquele diálogo que ele teve com Nicodemos, registrado no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 6. Vamos ler? João 3, versículo 6. O mestre diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Voltemos ao nosso texto em Romanos 8,7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E Jesus diz que o que é nascido da carne é carne. Veja, nos nossos vídeos anteriores, eu afirmei algo de modo muito claro e de uma maneira muito simples, de forma que qualquer um que não tenha familiaridade com a palavra de Deus ou familiaridade com as tecnicalidades da Bíblia possa entender que nós chegamos a este mundo como vontade, como produtos, digamos assim, da vontade do nosso pai e da nossa mãe, do ponto de vista horizontal, né? Do ponto de vista terreno. Nosso pai e a nossa mãe determinaram o nosso nascimento, certo? Esse primeiro nascimento, pelo qual todos nós passamos, ele é o nascimento o quê? Da carne. Ou seja, nós chegamos neste mundo enquanto carne. E Jesus diz o seguinte: olha, o que é nascido da carne permanecerá. É óbvio que ele não disse isso aqui no texto, mas é óbvio que as implicações, a implicação é esta, a implicação maior é esta, né? Quem é nascido da carne permanecerá sendo o quê? Carne. Do ponto de vista carnal, do ponto de vista humano, meramente humano, carne não tem o poder de se transformar em espírito.
Nós estamos apregoando isto desde o início da TV Caminho Livre. É por isso que nós nos colocamos contrários à ideia de um livre-arbítrio como sendo aquilo que vai servir de gatilho para que nós tenhamos a noção falsa e equivocada de que somos nós que devemos aceitar a Deus, somos nós que devemos procurar a Deus, somos nós que devemos escolher Deus, somos nós que devemos optar por Deus, somos nós que devemos correr atrás de Deus, somos nós que devemos, de um modo bem sintético, né, ir em busca de Deus. O livre-arbítrio, segundo o entendimento arminiano, ele vai propiciar esse entendimento. Nós temos colocado aqui que o livre-arbítrio não existe, mas o que existe é o seguinte: é a liberdade de agência. Livre-arbítrio é uma coisa, liberdade de agência é outra. Agora, não é o nosso foco entrar nesse assunto aqui agora. Mas Jesus diz, olha, o que é nascido da carne, né, que é esse primeiro nascimento pelo qual nós chegamos ao mundo, é carne. Não há possibilidade da carne se transformar em espírito por conta da própria carne. A carne não tem esse poder. Olha o que o verso 7 de Romanos está deixando claro. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por que a inclinação da carne é inimizade contra Deus? Por quê? Aí ele diz aqui, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, a inclinação da carne não está sujeita à lei de Deus. A inclinação da carne não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Vocês estão percebendo a impossibilidade da carne se transformar em espírito por meio desse texto aqui de Paulo em Romanos 8:7? Vocês estão percebendo isso? Por que a inclinação da carne é inimizade contra Deus? Pois esta mesma inclinação da carne não está sujeita à lei de Deus. E não pode estar, ou seja, é impossível que ela esteja sujeita à lei de Deus. É impossível que ela se submeta à lei de Deus. É impossível que ela se sujeite à lei de Deus. A carne não tem condição de em si mesma se sujeitar à lei de Deus. A lei de Deus expressa a sua vontade preceptiva. Vontade preceptiva é aquela vontade divina que vai nos orientar ao longo da vida, através dos preceitos, das leis, das normas. Então a nossa carne não pode, ou seja, não tem o poder de se sujeitar às leis de Deus, às normas divinas, às ordenanças divinas. Não tem esse poder. É a palavra de Deus que está dizendo. Então não me venham com churumelas, com esse papo de livre-arbítrio, né, que sou eu que escolho, sou eu que decido, sou eu que tomo a iniciativa. Não venham com esse papo é do diabo. Ao contrário de muitos que estão aqui dizendo o seguinte, não, que o que nós mostramos aqui é que é do diabo. Vá de retro, Satanás, você que pensa desse modo, porque nós estamos abrindo aqui a palavra de Deus. E a mentira não prevalece contra a verdade. A mentira não tem condições de prevalecer contra a verdade. Durante algum tempo ela pode até prevalecer, mas a verdade vencerá. Nós sabemos disso. Então vá de retro, Satanás, você que diz que o que nós pregamos aqui a respeito da palavra de Deus é coisa do diabo. Você que é do diabo. Você que é do diabo. Você que afirma isso é que é do diabo. Então veja, nós estamos aqui com muita responsabilidade, abrindo a palavra de Deus, procurando entender a palavra de Deus de acordo com a própria palavra de Deus, tomando como base a própria palavra de Deus. E é Paulo que está dizendo aqui em Romanos 8:7 que a carne não tem o poder em si mesma de se sujeitar, de se submeter à vontade preceptiva de Deus. Manifesta através de suas leis, ordens, ordenanças, normas. A carne não tem este poder. Não tem. Agora analisa o seguinte, presta atenção no seguinte raciocínio. Muito bem.
Se a Bíblia está deixando muito claro que a carne não tem o poder de se transformar em espírito, ou seja, de se sujeitar à vontade preceptiva de Deus, não tem esse poder, a Bíblia está deixando claro isso, como é que então que as coisas ocorrem? Como é que se dá o novo nascimento? Como é que eu chego a crer em Deus? Como é que eu chego a ter fé, possuir fé em Cristo? Como é que eu me aproximo de Deus? Como é que eu posso me sujeitar a Deus? Como? De que modo? Se através de mim mesmo, que sou carne, eu estou analisando do ponto de vista de que ainda não passei pelo o novo nascimento, certo? Então, eu passei só pelo primeiro nascimento, cheguei aqui como vontade do meu pai e da minha mãe. Como é que eu, né, revestido 100% da minha carne, aos olhos de Deus eu nasci da carne, portanto eu sou carne, integral e totalmente falando para Deus, sou carne. Como é que eu tenho o poder de me submeter à vontade de Deus? Como é que eu posso crer em Deus, ter fé em Deus, seguir seus caminhos, desejar Deus? Se a carne não está sujeita à lei de Deus, como? Como? Essa é a pergunta que não quer calar. Só há uma maneira. É Deus vindo ao nosso encontro. Não é isso que nós temos dito aqui na TV Caminho Livre? E por isso nós temos sido bastante criticados aqui? Como se nós estivéssemos pregando doutrina do diabo? Somente Deus pode fazer por nós o que a nossa carne não tem condições de fazer, não tem o poder de fazer por nós mesmos. O que é nascido da carne é carne, disse Jesus. É como ele disse, metaforicamente falando, utilizando-se da figura do joio, dizendo o seguinte: olha, eu não quero que vocês vão lá tentar arrancar o joio do meio do trigo, porque vocês vão correr um sério risco de, ao arrancar o joio, arrancar também o trigo, porque os dois são muito parecidos. Essa tarefa de separar joio do trigo é de Deus. Deus fará isso através dos seus anjos. Então não se metam com essa história de querer tirar o joio do meio do trigo, porque vocês poderão cometer um equívoco gravíssimo. E o que isso nos diz? Jesus não disse o seguinte: olha, eu não quero que vocês se metam com isso, porque o joio lá na frente poderá vir a ser trigo. Quando foi que Jesus disse isso? Que o joio lá na frente poderá vir a ser trigo? Quando? Na parábola do trigo e do joio, Jesus deixou pelo menos uma brechazinha para que nós pudéssemos fazer esse tipo de interpretação? Esse tipo de exegese? Jesus deixou uma chave hermenêutica, ainda que pequena, para que através dessa chave hermenêutica nós pudéssemos fazer uma exegese elástica a respeito do texto? De que o joio lá na frente poderá vir a ser trigo? Claro que não. Trigo é trigo e permanecerá sendo trigo. Joio é joio e permanecerá sendo joio. A carne, o que é nascido da carne é carne. Não há possibilidade da carne se transformar por si mesma em espírito, ou seja, de se sujeitar à vontade suprema de Deus, seja de que forma for que ela se manifeste. O texto de Romanos 8,7 deixa isso muitíssimo claro. Então só há um caminho, e o caminho vem do alto para nós. Só há uma alternativa, essa alternativa vem do alto para nós. É Deus intervindo, né? É Deus chegando até nós, é Deus nos buscando, é Deus se auto-revelando para nós, é Deus nos libertando, é Deus produzindo em nós o seu novo nascimento, o nosso novo nascimento. Novo nascimento é a ação divina de Deus em nós e por nós. É por isso que Jesus, no mesmo capítulo 3 de João, a partir do verso